Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto. A igreja celebra Santa Clara de Assis. A palavra de Mateus, no capítulo 17. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quais sofrimentos você já experimentou na vida? Que marcas que eles deixaram em você? Como foi enfrentar uma doença que alterou seus dias, as suas rotinas, os seus planos? Ou então, como você lidou com a ferida da traição? Ou então, com o vazio de uma perda de alguém que você amava muito? Quem sabe o pai, a mãe, um amigo? No Evangelho de hoje, Jesus fala claramente da cruz que viria, de que ele seria entregue e que sofreria muito. Muitas vezes, diante das nossas dores, das nossas perdas, dos nossos sofrimentos, nós também levantamos questionamentos. Por que agora? Por que comigo? Por que desta forma? Hoje talvez nos sintamos desconcertados ao saber que o próprio Jesus, ele assumiu o sofrimento, e assumiu o sofrimento de uma forma brutal, como tantas vezes acontece conosco. Ora, se o próprio Jesus, o Filho de Deus, assumiu o sofrimento, é porque no mais profundo dele há algo que pode ser útil para cada um de nós. No meio do sofrimento, eu sei que é difícil de entender, mas no meio do sofrimento existe sempre uma mensagem, um aprendizado profundo para a nossa alma. E é sobre isso que hoje eu quero conversar com você. Porque o sofrimento, por mais duro que ele seja, ele carrega uma pedagogia. Ele pode revelar forças que nós não sabíamos ter, ele pode purificar os nossos afetos e até mesmo nos aproximar de Deus. É curioso como a dor nos obriga a perceber coisas que antes nós não conseguíamos perceber. É como quando nós batemos o pé e de repente aquele dedo que nunca lembrávamos começa a latejar, chamando a nossa atenção. Assim é a vida. Uma doença, uma perda, uma decepção, tudo isso desperta em nós a consciência do tempo, das relações e de como estamos vivendo. Muitos chegam à dor pela alegria, como nós falamos sempre na igreja, mas outros pela dor. Não porque Deus provoque a dor para atrair alguém, mas muitas vezes é no vale mais escuro da nossa alma, da nossa dor, que nós encontramos o caminho de volta para o amor de Deus. E quando o sofrimento chega, o nosso primeiro impulso é resistir. Nós queremos que acabe logo, nós tentamos recuperar o que se perdeu, nós buscamos respostas prontas, mas o sofrimento ele não se deixa apressar. Ele nos obriga a rever prioridades, a lidar com sentimentos que antes nós evitávamos. E é nesse silêncio forçado pelo sofrimento que nós percebemos o valor de uma presença amiga, ou então o consolo de um gesto simples e até a importância de acordar sem dor. Essa travessia pelo sofrimento não é linear. Há dias de esperança e há dias de desalento. Mas é nessa travessia que o coração aprende a resistir, a adaptar-se e a encontrar um novo modo de viver. Então, se você está experimentando algum tipo de sofrimento, seja ele físico, moral, espiritual, quem sabe uma enfermidade, uma frustração, uma perda financeira ou até mesmo uma traição, acredite, possivelmente dentro de tudo isso há uma mensagem. Talvez agora você não perceba por causa da intensidade da dor, da intensidade do sofrimento. Mas acredite, algo importante para a sua alma, para o seu amadurecimento. É claro, não queira a dor, mas também não a despreze, porque ela sempre traz um ensino, e o olhar da fé nos ajuda a compreender as suas dimensões. No final, o sofrimento não precisa ser o último capítulo. Ele pode se tornar uma porta para a transformação, onde nós aprendemos que até nas sombras existe um traço de luz. E esta luz é Deus, nos atraindo a si. Mesmo na noite mais escura da nossa alma, no meio da maior dor, existe sempre um lampejo de luz que nos chama à consciência da própria vida
e ao colo do próprio Deus. Viktor Frankl, que foi um grande psiquiatra do século passado, ele dizia que quem tem um porquê é capaz de suportar qualquer como. Em outras palavras, quando existe um sentido, uma razão, um motivo claro para viver, nós encontramos forças para atravessar até os momentos mais duros, mais sombrios, mais difíceis da nossa vida. E hoje eu pergunto para você, qual é o seu porquê? O que mantém você de pé mesmo quando tudo parece pesado, quando tudo fragmenta, quando tudo parece ruir? A resposta para essa pergunta pode se tornar a âncora que sustenta os dias mais difíceis da sua vida, as noites mais escuras e aqueles momentos em que a tempestade vem forte. E quando o sofrimento chega, é fundamental lembrar o que enche o seu coração de esperança, o que dá sentido à sua jornada. E é preciso então voltar-se para dentro, reconhecer aquilo que ainda pulsa dentro de você, aquilo que vale a pena proteger. E nisso tudo, quando se faz esse exercício, você encontra o próprio combustível para continuar. E nessa busca interior, nós descobrimos que Deus nunca se afasta. Ele permanece, mesmo quando a dor tenta calar a nossa fé. Por isso, diante do sofrimento, da perda, do desânimo, da angústia, não se renda. Há força em você para suportar e há amor ainda maior que sustenta cada passo, porque no meio do sofrimento, Deus também está. Deus não nos abandona na noite escura da nossa alma, e dentro de cada sofrimento em que Deus também se faz presente, há uma pedagogia para a nossa alma, há um ensino profundo para a nossa história, para a nossa vida. Não queira o sofrimento, mas também não o despreze, porque sempre, repito, haverá dentro de cada sofrimento um ensino, uma pedagogia para a sua alma. E agora, mais uma vez, eu convido você para orar comigo. Senhor Deus, nos momentos de dor, eu te peço, me sustenta com a tua graça. Me mostra que até no sofrimento existe um caminho de aprendizado, de transformação. Eu te peço, Senhor, a serenidade para suportar e para continuar sem desanimar. Guarda também o meu coração para que a amargura do sofrimento não me torne uma pessoa sem esperança, sem luz. Eu também te peço, Senhor, que tu me ensines a perceber, mesmo no meio das lágrimas, os sinais da tua presença e também o sopro de um novo começo. Esse dia, Senhor, derrama sobre mim a tua bênção, para que diante dos sofrimentos eu encontre força na tua presença. Abençoa-me, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você uma boa jornada, paz ao seu coração e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.